Fala, torcedor, aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar sobre tudo o que aconteceu nessa última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Vambora! Torcedor, final de Campeonato Brasileiro em 2024, com gente feliz, gente triste, a galera que estava de boa nessa 38ª rodada. Mas vamos falar primeiramente, né, do campeão. Vamos falar de Botafogo, que fez a sua parte hoje. Só uma hecatombe tiraria esse título hoje do Botafoguense. Claro que o torcedor palmeirense foi ao Allianz, claro que acreditou e tudo mais. Inclusive, a gente vai falar muito do jogo do Palmeiras aqui, muito do desempenho do Palmeiras, principalmente nesse vídeo. A gente vai falar de bastante coisa. O vídeo tende a ser bem longo durante esse bate-papo nosso aqui, falando bastante sobre a rodada e tudo mais. Mas o Botafogo fez a sua parte. Isso era o principal, né? O Botafogo precisava ali só perder para o São Paulo e o Palmeiras ganhar para que assim ele perdesse o título, algo que poucos imaginavam. O São Paulo foi com seu time todo reserva, em certo momento até esteve empatando o jogo e não sei se criou chance, né? Acredito que eu foquei pelo menos em assistir o jogo do Palmeiras, né? Porque eu sou do estado de São Paulo e tudo mais, então foquei em assistir o jogo do Palmeiras, mas o Botafogo esteve aí toda a rodada como campeão, entrou como campeão e saiu como campeão e conquista aí o seu título brasileiro, muito merecido. Uma equipe que nesse final de temporada acabou perdendo um pouco, né, da sua consistência que o Arthur Jorge trouxe para essa equipe. O ano passado, né, ficou aquele clima por conta da entregada, né, por conta do deslize que cometeram e até a certo ponto começaram a comparar, né, empate com o Cuiabá, empate com o Vitória, o Palmeiras chegando mais uma vez e com o confronto direto mais uma vez marcado, só que dessa vez deu Botafogo, venceu, né? O ano passado foi o Palmeiras que venceu no Newton Santos, esse ano foi o Botafogo que venceu no Allianz e dali saiu o grande campeão. Acho que depois que meteu 3-1 ali no Palmeiras, achava difícil que o Botafogo perdesse esse campeonato, foi o que aconteceu. Depois foi ganhado do Inter lá no Beira-Rio e hoje cravou o seu título com uma vitória, né? O empate talvez, obviamente que ia ser felicidade, dar alegria ao torcedor, mas a vitória foi para cravar, né? Uma campanha incrível do Botafogo. Em certos momentos oscilou por conta da Libertadores, o Arthur Jorge dificilmente poupou os jogadores durante o Campeonato Brasileiro, e aí eu tenho que dar os parabéns aqui para o departamento físico do Botafogo, porque esses jogadores foram expostos ao extremo, né? O Bastos, por exemplo, não aguentou, se machucou agora nessas últimas rodadas, mas os jogadores quase todos jogaram a maioria das partidas do Brasileiro. Poucas vezes foram poupados, que eu me lembro aqui de cabeça, só contra o Juventude, né? Quando o Botafogo foi lá no Jacone, foi 3-2 Juventude o jogo, e o Botafogo entrou com bastante parte do time reserva, mas de resto, o Botafogo pouco poupou e merecidamente foi campeão. Um time muito sólido defensivamente, ofensivamente muito bem treinado. Savarino, que o Savarino jogou de bola nesse Campeonato Brasileiro. Muita gente cita Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, claro, pelo impacto que teve, mas o Savarino foi assim um cara que chegou quietinho e simplesmente fez um ano inacreditável, um ano muito bom mesmo do Savarino, como tinha feito no Galo lá atrás em 21, voltou a mostrar que é um jogador de extrema qualidade e é muito funcional em qualquer equipe do Brasil, poderia ser titular e jogar como jogou no Botafogo, e aí todo mundo encaixou. O Almada teve momentos ali que teve uma oscilada, mas um grande jogador também. O Luiz Henrique para mim foi mais importante na Libertadores do que até no Brasileiro, mas também teve a sua importância. Igor Jesus com certeza. Marlon Freitas, é uma recuperação incrível do Marlon, um cara que foi muito contestado porque ele era um dos pipoqueiros do ano passado, então parte da torcida começou rachada com ele, não queria ele no elenco e fez uma baita temporada, com certeza é um dos jogadores que estarão na seleção do campeonato, porque fez um grande jogo, uma grande temporada, né, no ano todo, muito consistente do Marlon Freitas, mesmo quando o Botafogo não tinha nem técnico, quando teve aquela saída do Thiago Nunes e tudo mais, ficou ali o interino. Júnior Santos, temporada do Júnior até a lesão era muito boa, então o Botafogo mereceu. Merecidamente o Botafogo é campeão brasileiro da Libertadores, isso ninguém tira esse mérito do Botafogo, né? E para mostrar aí que a SAF, uma SAF bem conduzida, com alguém que quer fazer do time um time campeão, um time vencedor, pode e deve dar certo dentro de todos os problemas. Muita gente critica o John Textor por levar os jogadores para o Lyon, por tirar os jogadores daqui, mas infelizmente é isso e olha aí, né? Botafogo campeão de 2 títulos, né? Não sei nem se isso aconteceu na história do Botafogo, não lembro se quando ganhou o Brasileiro lá no 90 tinha ganho o Carioca ou algo do tipo, mas isso é histórico, uma temporada histórica, todos esses estarão marcados para sempre na história do torcedor botafoguense e do Botafogo.
E agora vamos falar da parte ainda de cima, mas da parte triste desse final de campeonato, que é o campeonato dos palmeirenses. Eu acho que as expectativas do Palmeiras nessa temporada acabaram ficando abaixo. O Palmeiras teve uma temporada com bastante problema, principalmente na montagem do seu elenco. Acho que a expectativa era que o Palmeiras conseguisse melhorar o seu time, porque a temporada passada, querendo ou não, claro, foi buscar o brasileiro, tinha ganho o Paulista também, mas a temporada passada já tinha deixado um pouco a desejar, porque caiu para um Boca Juniors muito abaixo na Libertadores. O time em muitos momentos mostrou inconsistência por conta né, de pouco elenco, e esse ano as contratações do Palmeiras não foram. Tipo, eu acho que teve contratações boas, mas que infelizmente não vingaram. Eu acho que teve também, obviamente, muitos erros. E, obviamente, apostas, né? Para mim, o principal aposta do Palmeiras foi ali em trazer, por exemplo, o Felipe Anderson. O Felipe Anderson era um cara que tinha muita consistência na Europa, não de jogador craque, não de jogador excelente. Era um cara que pouco se lesionava. E eu acho que o Palmeiras precisava disso. Mas o Felipe Anderson, para mim, nunca mostrou ser um cracaço de bola, como até levantaram a bola dele quando o Palmeiras trouxe ele. Eu acho que foi uma contratação que era uma aposta, mesmo ele sabendo que ele jogaria boa parte dos jogos, porque o Felipe Anderson basicamente não se machuca. Não sei se ele não se adaptou, não sei o que aconteceu. O Felipe Anderson estava sumido, né? E a temporada do Palmeiras se resumiu muito a Estevão. O Estevão subiu da base e simplesmente dominou a posição. Para mim, craque do Campeonato Brasileiro. Né? Acho que foi um jogador importantíssimo. Se não fosse ele, o Palmeiras não estaria nessa briga pelo título. Se não fosse ele, o Palmeiras estaria muito mais distante do Botafogo, porque o que esse moleque salvou, grande partidas que ele fez, contra o Cruzeiro mesmo. Ele fez o gol de falta ali no finalzinho para levar o jogo para a última rodada. Então, o Estevão, para mim, é o cara fora da curva, é o garoto, é a estrela desse time. Esse ano tivemos muitas oscilações no Palmeiras. O Everton não fez uma temporada boa. O Gustavo Gomes fez, acho que, a sua pior temporada desde que ele chegou ao Palmeiras. Muitos problemas nas laterais. Caio Paulista e Vanderlan fraquíssimos por conta da lesão do Piquerez, que ficou o ano inteiro fora. O Palmeiras teve muito problema naquela posição. À direita, o Mike praticamente não jogou também, se lesionou muito quando voltou uma nhaca. E o Marcos Rocha, a idade, tudo, não permite mais o Marcos Rocha fazer uma grande temporada. Não que o Marcos Rocha tenha feito uma péssima temporada, mas foi uma temporada com muitos erros defensivos do Rocha, com muitos problemas na lateral direita e nas laterais, né? Como um todo do Palmeiras. E tudo isso passou por um projeto de poucas contratações. Eu acho que o Palmeiras hoje tem poder aquisitivo para contratar mais. Tudo bem, trouxe ali o Giai, mas que também ainda não se adaptou, ainda não deu certo, não deu liga ainda com os jogadores do Palmeiras. Acho que a única contratação do Palmeiras que chegou e resolveu o problema foi o Aníbal, porque o Zé Rafael vem de uma temporada anterior já abaixo, e esse ano mais abaixo ainda, quando entrou o Zé Rafael inútil em campo. Né? O Palmeiras, então, foi buscar o Aníbal, que para mim foi a melhor contratação do Palmeiras no ano. Acho que faltou o Palmeiras querer um atacante. Tudo bem, contratou lá o Bruno Rodrigues, se lesionou, não conseguiu jogar, mas acho que o Bruno Rodrigues também não seria esse cara para resolver o problema de gols do Palmeiras. Acho que o Bruno Rodrigues não teria, não fugiria muito do que o Flaco fez, por exemplo. Sinto que a temporada do Rony também já foi muito mais abaixo. O Palmeiras precisa mudar. Se o Palmeiras quiser continuar no topo, se o Palmeiras quiser mudar, quiser continuar no topo, brigando por título, brigando por tudo, claro, vai falar, boa, Abel vai falar, pô, brigamos pelo título, sim, brigaram, mas muito mais porque o Estevão salvou o time do que por alguns tropeços do Botafogo, do que por propriamente futebol jogado. Acho que esse foi um dos piores anos do Abel no Palmeiras. O Abel teve muitos problemas ali com a torcida, né? A galera criticando, e aí sempre daquele jeito, né? Tira o dele da reta, bota a culpa em arbitragem, foge da responsabilidade, mas esse é o Abel Ferreira, que ganhou tantos títulos e que com certeza é o maior técnico da história do Palmeiras, mas esse ano o Palmeiras tem que esquecer, e como se quiser continuar no topo, como eu vim dizendo, precisa contratar, precisa dar um time na mão do Abel que tenha consistência, um time com mais peças, que não precise de um garoto de 17, 18 anos para salvar, para colocar esse time nos eixos. O Palmeiras, por exemplo, vendeu o Luan e o Vitor Reis, um moleque de 18 anos, teve que assumir a bronca, porque o Murilo passou muito tempo machucado, o Gomes em muitos momentos não estava machucado, mas estava suspenso, e o Vitor Reis teve que assumir uma bronca gigantesca de jogar clássico. Não que o garoto seja ruim, longe disso, mas ainda precisa de um preparo. Sinto que o Palmeiras utiliza muito da sua base hoje porque falta contratação. E o Palmeiras tem poder para melhorar. O Palmeiras tem poder aquisitivo, pode ir ao mercado para melhorar essa equipe.
Não é para demitir o Abel, não, longe disso. Tá, o Abel teve muitos problemas esse ano, mas longe disso. Obviamente, o Palmeiras não tem que buscar outro técnico. O Abel consegue dar jeito nesse time, com certeza, mas vai ter que mudar muita coisa, muita gente vai ter que ir embora de baseada. O time precisa de uma reformulação gigantesca. E é bom que o torcedor palmeirense, principalmente a gestão do Palmeiras, entenda isso. Que chega a hora que alguns jogadores que foram ídolos, que participaram desses 2 títulos de Libertadores, precisam deixar o clube. Precisam sair, precisa mudar. Zé Rafael é um deles. Temporada de 21, 22, o Zé Rafael foram assombrosas. Muita bola. E agora já não tá mais na mesma. Então entender isso e falar, Zé, obrigado por tudo, obrigado pelos serviços prestados e tchau. Como faz o Real Madrid, por exemplo. Parabéns, você é ídolo, você ganhou muita coisa aqui, mas é hora de sair. É hora que você não tá mais rendendo o que pode e você tem que sair. Mesma coisa o Rony rendeu, foi muito bem em algumas Libertadores do Palmeiras, essencial, mas tem hora que precisa sair. E o Palmeiras precisa entender isso e precisa mudar se quiser um ano de 2025 melhor e com mais possibilidades de sair vitorioso de algum título. E agora vamos mudar para a parte triste da tabela. Vamos falar de zonas de rebaixamento, vamos falar dos rebaixados. Eu acho que falar de Atlético Goianiense, de Cuiabá, e de Criciúma é algo simples. O Atlético Goianiense, ele costuma ser esse time que fica nessa, de vai, sobe, desce, um ano não sobe, depois sobe e para a Série A cai de novo. O Atlético Goianiense dificilmente consegue se manter na Série A. Não sei se é problema de gestão, problema financeiro, não sei o que faz o Atlético Goianiense essa equipe que fica nessa gangorra de desce, sobe todo ano e basicamente largou o campeonato. O Atlético sabia e o presidente apareceu para dizer que o time estava rebaixado, virando o turno. Virando o turno, o presidente do clube deu uma coletiva e disse que o Atlético estava rebaixado, já estava pensando em 2025. Então, não sei quais são as mudanças que devem acontecer para o Atlético conseguir mudar. E a gente viu, tem jogadores aí do Atlético, o próprio Marlon Freitas jogou no Atlético Goianiense, né? E hoje está sendo campeão brasileiro de Libertadores, capitão do Botafogo. Então, o que será que o Atlético precisa fazer para mudar, para conseguir evoluir e fazer temporadas de permanência na Série A? Como, por exemplo, fez o Cuiabá. O Cuiabá sobe ali, acho que em 2020, né? Em 2019, na verdade, com o Bragantino, em 2020 ele já estava na Série A, pelo que eu me lembro. Conseguiu se manter, conseguiu ter manutenção. Eu acho que essa temporada foi muito conturbada do Cuiabá, principalmente com a saída do Antônio Oliveira. Eu acho que foi um baque ali para o projeto do Cuiabá, a saída de alguns pilares, a briga com o Daverson, né? O Daverson era o artilheiro do time, era o principal goleador, e a diretoria causou uma briga, um escarcéu com o Daverson, e hoje o Daverson foi embora. O Daverson poderia estar no Cuiabá, tá? O Daverson poderia sim continuar no Cuiabá, ele tinha contrato, né? Ele poderia renovar e tudo mais, então poderia ter ficado, né? E aconteceu, não sei o que aconteceu diretamente, porque eu não estou lá vivendo o dia a dia do clube, mas o Daverson foi embora, tá forçando sair, não sei, tem nada que comprove essa forçação de saída. Mas a briga foi tanto, o Davidson ficou afastado. Quantas rodadas ali que o Davidson poderia ser o atacante, poderia decidir, poderia ser diferente para o Cuiabá com o Davidson? Poderia. Querendo ou não, um jogador que era a cara do time e foi embora. O Raniel, outro destaque, acabou indo embora, mas aí é coisas. Os times grandes vão atrás dos destaques dos times menores, que tem menos aquisição financeira. Isso acontece. Mas eu acho que o Cuiabá teve um ano muito conturbado, principalmente com o problema do Davidson. Não que se o Davidson poderia salvar o Cuiabá do rebaixamento, mas eu acho que o Cuiabá poderia estar brigando ainda nessas últimas rodadas contra o rebaixamento. Em alguns momentos até reagiu, saiu da última colocação, acabou terminando o campeonato inútil, acabou terminando, encerrando o campeonato na última posição. E aí eu sinto que poderia mais, sinto que faltou um pouco de contratação. O Cuiabá acabou mantendo muito o time do ano passado, só que o Antônio Oliveira foi embora, os pilares do time foram embora, o outro rachou com a diretoria e teve que ir embora, e o time ficou em frangalhos e caiu com algumas rodadas de antecedência para a Série B, e com o CT que tem, com o projeto, com esse curto tempo de existência, tem um projeto muito bacana no Cuiabá, e creio que o Cuiabá pode sim, no ano que vem, voltar a jogar uma Série A, e creio eu que deve acontecer sim, só manter, só continuar com esse projeto, com essa ideia, que eu acho que o Cuiabá pode sim voltar, tem que esquecer a temporada de 2024 como um todo. O Criciúma, eu queria que o Criciúma se mantivesse na Série A, cara. A história do Criciúma, né, o Tencate desde a Série C, vários jogadores que ganharam a Série C com o Criciúma, que subiram da C com o Criciúma, estavam nesse time da Série A,
eu acho que talvez isso também seja algo que pese para que hoje o Criciúma seja um dos 4 rebaixados, né? Essa continuidade de jogadores que renderam. O Gustavo, por exemplo, que é o goleiro, estava assim na Série C e foi um goleiro legal, não era um goleiro horroroso, não era um goleiro, não foi um dos piores goleiros do campeonato, não. Longe disso. O Gustavo fez as suas defesas, foi importante em momentos, mas faltou muita coisa pro Criciúma. E o Criciúma eu acho que é mais questão financeira, mais questão na montagem do elenco. Porque você subir de uma Série B para A diferença hoje ela é gritante de orçamentária. A diferença ela é gigantesca. A gente vai ver com o Santos, por exemplo. O Santos ele já é um time maior, ou seja, ele já tem um orçamento superior, né? Até então que foi campeão da Série B sem esforço nenhum. O Santos jogou nada, a Série B inteira e foi campeão, porque já tem um orçamento e uma equipe superior aos níveis de Série B. E o Criciúma, infelizmente, chegou à Série A com muitos jogadores que não têm nível de Série A. Muitos atletas. Acho que o que mais se destaca é o Bolasie, que chegou, fez alguns gols, foi importante em algum momento para o Criciúma estar longe dessa zona, mas no final do campeonato agora, os times grandes, com orçamento maior, tiveram mais gás e o Criciúma acabou ficando para trás por conta de um elenco curto, por conta de muita coisa. Eu acho que o principal problema do Criciúma mesmo foi não entender, talvez, que a sua equipe de Série B precisava de mais ainda para conseguir se manter na Série A. Tá? Eu acho que faltou um pouco do Criciúma, faltou. Não, acho que o Tencate não é um técnico ruim, acho que ele deve ser mantido, acho que o Criciúma tem que confiar nesse projeto e tem que acreditar que dá para subir no ano que vem. E é isso. Acho que o Criciúma tem condições de subir, mas ele vai ter que entender, caso ele suba, que ele está numa Série A, e não que ele vai ter que manter jogadores de nível que não são de Série A. Essa é a grande verdade, esse para mim é o grande problema. Provavelmente o Bolasie vai sair, acho que o Bolasie deve ser procurado por clubes da Série A, até não sei se grandes clubes, mas por clubes da Série A com certeza, porque ele fez uma temporada legal e mostrou ser um jogador bem interessante. E aí a gente vai chegar no que para mim é o mais grotesco de estar onde está, o Atlético Paranaense. Eu citei um pouco isso no último vídeo, na, depois da 37ª rodada, depois do fim dela, e eu citei um pouco da minha indignação aqui com o Atlético, porque a gestão do Atlético, desde tudo, do Petraglia, ele transformou o Atlético. O Atlético desses últimos anos é um Atlético que era transformado e considerado uma gestão muito inteligência de Mauro César, do Petraglia, né? Do Petraglia. Então, ele era considerado uma das referências de gestão, tanto financeira quanto do clube como um todo mesmo. O Atlético tinha uma gestão, tinha uma criação, um investimento na base muito legal, e isso era muito interessante para o Atlético. O Atlético fez muito dinheiro com venda de grandes jogadores, Bruno Guimarães, o próprio Bento que saiu agora, o Renan Lodge passou por aí. Então o Atlético ele foi uma referência de gestão durante esses últimos anos. Ganhou Copa do Brasil, 2 Sul-Americanas. Sim, chegou em uma outra final de Copa do Brasil. Em muitos campeonatos terminou ele G6, classificando para Libertadores com folga. E esse ano, o ano centenário do Atlético, é um ano de se jogar fora. Um ano que é tão importante para o clube, não só para o torcedor, como para o clube como um todo. O ano centenário ele é muito importante. Qualquer clube que vá passar por ele é muito importante o ano centenário. E a gestão do Atlético foi muito falha em todos os aspectos para 2024. Eu sinto que a não classificação para Libertadores no final de 23 meio que criou um espírito de derrota na gestão do Atlético. Criou um espírito de derrota não só na gestão, como nos atletas do Atlético. O Atlético, em muitos momentos desse ano, não tinha vontade. Era uma falta de esforço, parecia. Querendo criticar os jogadores. Né? Claro que eles devem ser criticados por parte da torcida, mas eu sinto que o Atlético podia mais. O time do Atlético não era um time para brigar por coisas gigantes. Eu acho que o time do Atlético está longe de ser um time perfeito, mas era um time que poderia mais. E em muitos momentos não teve entrega, muitos momentos faltou vontade, e eu sinto isso como é uma verdade. Mas o maior problema foi a gestão. O que aconteceu na gestão do Atlético para esse centenário foi terrível. Trocas de técnico, assim, várias trocas de técnico, e técnicos que consideravelmente não tinham chance de dar certo.
Porque foram apostas. O primeiro técnico foi o Osório, que para mim é uma aposta grotesca. Um técnico do nível do Osório para um ano centenário. E eu achei que o Atlético tomou uma atitude rápida. Trocou o Osório ainda no estadual. Para mim foi uma atitude rápida que poderia salvar o ano centenário, que já tinha começado ruim pela não classificação para a Libertadores. Mas aí eles trocaram em outra aposta. O Cuca, que tinha tido uma passagem relâmpago pelo Corinthians por problemas pessoais, sempre teve problemas pessoais. O Cuca nunca foi um técnico de duração, nunca foi um técnico para fazer um projeto ir para frente. Isso foi provado. Palmeiras, em Atlético, onde ele foi campeão, ele foi embora. E era fardado a dar errado. Já tinha dado errado de não classificar para Libertadores. Já tinha trazido um técnico que a gente sabia que dificilmente ia dar certo, que era o Osório, e faria outra aposta no Cuca, que deu errado. Deu errado. Não considero o Cuca um técnico ruim, não. Nem perto disso. Ele botou o Atlético 2 rodadas de liderança do Campeonato Brasileiro com esse elenco. Mudou pouca coisa do elenco que o Cuca tinha nas mãos que o Lúcio tinha agora. Ele botou esse Atlético na liderança. Venceu o Palmeiras na Arena Barueri. Foi líder do campeonato por 2 rodadas. Claro que a gente sabia que eu não ia aguentar. E não aguentou. Mas eu não imaginava que o Atlético estaria numa Série B em 2025. O ano centenário do Atlético ele é fardado em erros, como eu estou dizendo. Depois do Cuca, uma aposta. Um cara que era auxiliar técnico de Pesolano, que tinha um trabalho curtíssimo ali como treinador efetivo de um time do Uruguai, apostaram nele. Tudo começou a dar errado, o time só foi piorando, 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 e a atitude não vinha, a demissão do cara não vinha, ela veio tardiamente, e não só isso. Simplesmente trouxeram Lúcio Gonzalez. Contrataram um treinador por amizade. E aí você se pergunta aonde está aquela gestão consciente, aquela gestão boa que o Atlético vinha sendo tratado. Não. O ano centenário do Atlético foi jogado no lixo. Foi tratado como se fosse um ano normal. O Atlético trouxe pouquíssimos jogadores muito abaixo do nível e técnicos inadmissíveis para um ano centenário. Carlos Osório, o outro uruguaio lá que nem lembro o nome, e agora o Lúcio, que não é técnico, gente. O Lúcio pode ter sido um jogador histórico do Atlético, pode ter sido um jogadoraço, mas não é técnico. O Lúcio já tinha caído com o Ceará, volta a cair agora com o Atlético, não é técnico. O Lúcio não está pronto para ser técnico. Foi contratado por mais pura amizade. Então, se o Atlético vai jogar a Série B em 2025, eu culpo totalmente a gestão. Totalmente todos que fizeram a gestão do ano centenário do Atlético. Venderam o ano centenário de 1000 formas. Que seria um ano incrível, que seria um ano histórico para o Atlético. E olha o que vocês fizeram com o Atlético Paranaense. O Atlético vai jogar uma Série B em 2025, muito por conta desse projeto mal feito e simplesmente conturbado em todos os aspectos. Jogadores, claro que tem culpa, claro, mas para mim a responsabilidade central para o Atlético jogar a Série B em 25 está nas mãos de todo mundo da gestão desse ano centenário patético. Patético. Inacreditável o ano centenário do Atlético. De vergonhas. O Atlético passou vergonhas no ano de 2024 e agora vai ter que fazer um ano de 2025 na Série B. Algo que a gente podia não imaginar. O Atlético vinha, como vim dizendo, uma referência de gestão. O que aconteceu com o ano centenário do Atlético? Eu me pergunto, o que vocês fizeram com o ano mais importante da história dessa instituição? É inacreditável. Vocês cuidaram. O Petraglia, na minha visão, talvez o torcedor do Atlético não concorde comigo, mas eu acho que o Petraglia cuidou tão bem do Atlético nessa última década, vamos dizer assim, para fazer isso no ano centenário, fazer isso, trazer técnicos despreparados para um ano tão importante, fazer contratações patéticas, jogadores que não agregaram em nada nesse elenco, que já era abaixo dos elencos anteriores do Atlético, já era abaixo. E piorou.
Trouxeram jogadores que não agregaram em nada, e sim só pioraram o elenco. E hoje, eu tenho que dizer, o Atlético mereceu estar na Série B. Muito mais do que o Bragantino, que errou tudo também. A Red Bull errou em muitas partes. Pouco investiu e o time foi para a ladeira abaixo. Errou, o Atlético Mineiro errou demais no projeto de temporada. Os donos lá da SAF do Atlético prometeram não sei quantos Hulks no time. O time não trouxe ninguém do nível do Hulk. E o time, lutou contra o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, chegou em 2 finais, podem usar isso como escudo, mas fizeram o Campeonato Brasileiro podre, pífio e de erro de projeto incrível. O Fluminense, terrível, terrível que foi o ano do Fluminense. Depois de um ano de 2023 tão incrível, tão nas glórias, terrível. Demorou para demitir o Diniz. Eu sei que é difícil você demitir um técnico que ganhou o maior título da sua história, mas tinha que ser demitido. O Fluminense passou não sei quantas rodadas do Brasileiro com 8 pontos no Campeonato Brasileiro. Não foi rebaixado por um milagre. Por um milagre. Hoje, no início da rodada, eu diria que o Fluminense seria rebaixado. Conseguiu uma vitória que ninguém esperava contra o Palmeiras no Allianz Parque. Uma vitória que ninguém esperava. Claro, a derrota do Atlético Paranaense para o Galo colocaria o Fluminense ainda na Série A. Mas o ano do Fluminense foi patético. Acreditou o Mário Bittencourt em tudo que o Diniz dizia, trouxe mais um ano jogadores velhos que dão mais problema para o clube do que entregam em campo. Trouxe Douglas Costa, que já foi embora, meteu o pé. Né? Trouxe Renato Augusto, que são jogadores fim de carreira, gente. Fizeram o contrato de 2 anos. O Renato só foi pro Fluminense porque lá ele teria 2 anos de contrato. No Corinthians queria só 1. Então ele foi embora. E olha aí o Fluminense. Olha a situação do Fluminense. Concordo que o Mário Bittencourt fez uma janela de meio do ano interessante. Concordo que trouxe alguns jogadores interessantes. O Bernal, por exemplo, interessantíssimo. A volta do Thiago Silva, muito importante. Porque se não é o Thiago Silva, duvido muito que a gente estaria falando de Fluminense na Série A esse ano. Duvido muito. Porque o Fluminense jogar boa parte do campeonato tendo Thiago Santos e Manuel para ser zagueiro é uma palhaçada. O Nino foi embora, vocês não trouxeram ninguém para repor a saída do Nino, que era um pilar do time do Diniz. O Nino foi embora e pouco fez para trazer alguém do nível dele. Bem, tá aí, o Fluminense brigou até a última rodada. Conseguiu se salvar, o torcedor tem que estar alegre, tem que comemorar sim, porque se não fosse o Thiago Silva e uma melhora nas contratações do meio do ano, o Fluminense estaria na Série B, tá? O Fluminense estaria na Série B. Isso é claro. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Parabéns para o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, para mostrar, né, como eu disse, que uma SAF pode sim tirar o time do buraco, que era a situação do Botafogo, que há pouco tempo atrás estava jogando uma Série B, e botá-lo no topo do futebol brasileiro em pouco tempo. É isso, um abraço e até a próxima!